apresenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença apresenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. E tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. E tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. E tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Amém. Ela é a expressão do que há de belo, é a noiva do leão, seu amor eterno, que fez da terra o seu jardim pra anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir o leão rugir, e se luta contra o mal, ela é corajosa, se aponta para o céu, ela é gloriosa. E se ela chora e sente dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor o leão rugir. Seja onde
expressão do que há de belo. É a noiva do leão, seu amor eterno, e fez da terra o seu jardim pra anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão rugir. E se luta contra o mal, ela é corajosa. Se aponta para o céu, ela é gloriosa. E quando chora e sente dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Sim, pelo seu amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Sim, pelo seu amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Sim, pelo seu amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Sim, pelo seu amor o leão rugir. Aleluia, aleluia. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Dissequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Dissequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há, não há, não há.
Graça e paz, eu quero convidar você para orarmos nessa noite, clamarmos a Deus e colocar diante dEle, diante do Senhor, nossas vidas, nossas petições, nossos desejos, nossas dificuldades, mas também por meio da oração, glorificar a Deus e colocar diante do nosso Pai amado, né, nossa vida como um todo. Ora comigo nesse momento e vamos juntos já nesse momento de culto, de ministração da palavra de Deus agora, celebrar o Senhor por meio da nossa oração. Que a nossa oração possa trazer Deus para os nossos problemas, mas também para as nossas vidas de uma forma muito especial. Ora comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nessa noite e ao mesmo tempo, ó Deus, glorificar o teu santo nome por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua mão, ó Pai, sustentando a nossa vida, a nossa casa, sustentando, ó Deus, os nossos filhos, sustentando, ó Deus, essa terra, essa nação. Pai, em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor seja sobre a tua igreja nessa nação. Pai, que o Senhor nos levante como uma resposta de Deus, do Senhor, e que a palavra nessa noite possa ser uma expressão do teu reino, da tua vontade, para o teu povo, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Ruth, e nós vamos estudar, nós vamos ler agora uma história muito interessante que aconteceu no tempo dos juízes. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia lá em Ruth, no capítulo 1, que diz assim, a partir do verso 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion. Assim, esta mulher, desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido, então levantou-se ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os mortos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda paresse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar,
E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo, aos seus deuses, volta também após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me torne de trás de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Que história, né? Eu fico até sem palavras para descrever esta história de Noemi, né, de Ruth, mas todos nós conhecemos a linda declaração que Ruth fez à sua sogra, Noemi, quando esta insistia para que ela voltasse para sua casa, voltasse para a casa de seu pai. E a gente pensa um pouco nessa capacidade de resiliência de Ruth, nessa atitude dela, e ela então faz uma das declarações, né, mais lindas dos tempos dos juízes: não me instes para que te deixe, para que te abandone, onde quer que fores irei eu, onde quer que pousares pousarei eu, né, onde você morrer eu também vou morrer ali. E essa é uma declaração que, pelo menos a mim, me assusta, né, num tempo tão difícil como aquele, a gente encontrar uma mulher tão resiliente, tão determinada, tão forte como Ruth, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à angústia, ao sofrimento, porque para muita gente é disso que essa história fala, né? A gente pode contextualizar essa história aí pensando um pouco sobre a vida de Noemi. Essa história é uma história que fala ao meu coração de uma forma muito profunda nesses dias, porque pare e pense comigo, né? Belém, a casa do pão, a casa do suprimento, a casa da provisão, estava desabastecida, havia fome em Israel, e uma fome tão grande, tão incômoda, que Elimeleque toma uma atitude desesperada, uma atitude drástica, que é deixar a sua terra, deixar a casa do pão, a terra do pão, do suprimento, e ir em busca de provisão em outro lugar. E nós conhecemos esse lugar porque a Bíblia fala que ele se dirigiu para a terra de Moabe. E ele então foi para a terra de Moabe, uma terra estranha, uma terra, né, longe de Israel. E chegando ali, ele, a sua mulher, né, seus 2 filhos, Malom e Quilion, a história diz que por algum motivo, alguma coisa aconteceu, e de repente aquele homem então morreu. Então Noemi fica agora com seus 2 filhos, né? O marido morre e Noemi agora ela tenta reconstruir a sua vida com aqueles 2 meninos. E a história diz que aqueles meninos, Malom e Quilion, então, encontraram ali naquele lugar 2 mulheres, 2 esposas. E Malom casa-se então com Ruth, né? E Quilion casa-se com Orfa. E de repente, então, a vida, aquele desejo de reconstruir a vida, esquecer, né, a tragédia, Noemi então agora conhece 2 moças, e elas passam a fazer parte da sua família, 2 moças moabitas, e de repente algo mais trágico
acontece na história daquela família. Morre agora aqueles 2 meninos, Malom e Quilion. A Bíblia não relata a razão, não relata o motivo, a causa da morte daqueles meninos, mas a Bíblia relata uma palavra, a Bíblia relata uma impressão de Noemi muito forte. Ela chega a dizer que Deus descarregou a sua mão sobre ela. Essa era uma maneira de dizer que Deus estava punindo, castigando, irado com ela. Talvez Noemi pensasse que por conta dela ter deixado Belém, ter deixado a casa do pão, talvez ela tivesse ali profundamente preocupada e pensando que Deus pudesse estar agindo com revanchismo, com vingança, porque de alguma forma ela abandonou o seu povo, né? Abandonou a sua nação e foi então para uma terra estranha, de deuses estranhos. Fato é que Noemi, ela perdeu a sua esperança no Senhor. A verdade é que Noemi ficou tão angustiada, tão abatida, tão amargurada, e em algum momento ela fala isso, que ao chegar em Israel de volta com Ruth, as pessoas olham para ela e reconhecem Noemi e começam a dizer: essa não é Noemi, essa não é Noemi que está chegando ali, olha a Noemi chegando. E ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. E Mara era uma expressão muito comum naquele tempo para designar amargura de alma. Eu estou amargurada porque o Senhor foi contra mim. Na verdade, Noemi havia perdido a sua esperança em Deus. A verdade é que Noemi havia sido afligida, né, por uma aflição tão forte. O que aconteceu com Noemi, a perda do seu marido, a perda dos seus filhos, foi algo tão marcante, foi algo tão impactante, foi tão duro para Noemi, que ela reconheceu essa tragédia, ela destacou essa tragédia como alguma coisa que poderia somente estar vinda de Deus. Isso só pode ser coisa de Deus. Não é normal uma pessoa, né, perder o marido, depois perder o filho, perder os filhos, na verdade, os 2 filhos, e ficar completamente desamparada. Não é normal isso. Então, alguma coisa aconteceu que Deus se irou comigo, Deus ficou bravo comigo, alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que eu fiz, mas eu de alguma forma atraí a ira de Deus para mim. Então não me chamem mais de Noemi, me chamem agora de amargurada, me chamem agora de triste. É isso que eu sou, uma pessoa marcada pela amargura e pela tristeza. Essa é basicamente a nossa história. E pensando sobre essa história de Noemi, eu fico pensando, sabe, queridos, na nossa vida, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. E, sinceramente, graças a Deus, porque nós conhecemos o final, o desfecho dessa história, e para nós, e também para Ruth, para Noemi, não foi uma história de tragédia, não foi uma história de tristeza apenas, de amargura, mas foi uma história linda de restauração. E isso fala algo muito forte ao meu coração nos dias de hoje. Nenhum de nós aqui nesta igreja pode mensurar a dor e o desespero e a angústia de muitas pessoas nos dias de hoje. Pessoas como Noemi, como Ruth, que ao mesmo tempo perderam, né, filhos, maridos, pessoas que perderam pessoas muito, muito queridas, muito amadas nesta pandemia, por essa enfermidade tão triste, tão trágica que está se abatendo em nossa nação e no mundo inteiro também.
Quando nós olhamos para esse momento e vemos as notícias trágicas, olhamos para cada situação que a gente pode ter acesso por meio, né, da TV, por meio dos amigos, as histórias que a gente ouve, o número de mortos, de pessoas que estão perdendo a vida, que já perderam a vida, na verdade, para essa enfermidade, a gente só pode olhar para esse momento e caracterizá-lo, como um tempo de amargura, como um tempo de tristeza, como um tempo de dor e de sofrimento também. Cada pessoa, cada tragédia que se abate sobre a nossa nação, sobre esse tempo, nos faz pensar, nos faz refletir exatamente sobre esse texto que nós acabamos de ler e como nós podemos passar por tragédias tão profundas, tão marcantes, que nos levam ao desespero e nos levam também a uma compreensão, muitas vezes baseada na dor e no sofrimento que nós estamos passando, de Deus. Quantas e quantas pessoas agora, nesse momento, ao redor do mundo, no Brasil, estão se perguntando por que Deus está permitindo, né, que essa malignidade se abata sobre a nossa nação, sobre as nossas famílias. Talvez essa também tenha sido a pergunta de Noemi. Por que Deus permitiu que uma tragédia tão grande viesse para mim? O que eu fiz? O que eu fiz para merecer? Por que eu estou passando por isso? Na maioria das vezes que nós passamos por momentos tão difíceis, e nós vemos também nas Sagradas Escrituras pessoas passando por momentos tão difíceis, a primeira reação que nós temos, e é uma reação muito humana, muito desesperadora, é tentar culpar alguém. E quando a gente não acha ninguém para culpar, a gente só encontra uma resposta. A culpa é de Deus. Deus está fazendo isso comigo. Sei lá, talvez eu devo ter feito alguma coisa de errado. Essa foi a acusação dos amigos de Jó, se é assim que podemos chamá-los, né? Essa foi a acusação dos amigos de Jó para ele. Olha, você está nessa situação aí, lastimável, terrível, porque alguma coisa você deve ter feito contra Deus. Sei lá, você talvez não lembre, mas quem sabe você de alguma maneira ofendeu a Deus e por isso está se abatendo sobre você. E sabe que esse pensamento, ele não é novo, é um pensamento muito antigo, né? Desde os tempos de Jó, que é um dos livros mais antigos de toda a Bíblia. Essa é sempre a nossa defesa, né? Essa é sempre a nossa atitude de tentar buscar um culpado, tentar de alguma forma encontrar respostas na culpa de alguém, né? Alguém deve estar fazendo isso comigo, alguém está agindo assim comigo, eu de alguma forma eu devo ter feito alguma coisa e então eu estou sendo alvo, né, desse mal, dessas dores, dessas dificuldades, porque de alguma forma Deus deve estar bravo comigo, Deus deve estar descontente comigo, Deus deve estar, né, irado, aborrecido comigo. Nós sempre procuramos alguém para culpar quando a tragédia sobrevém de alguma forma sobre nós. Mas é possível encontrar um outro caminho, uma outra alternativa, uma outra resposta, na verdade, para tempos difíceis, para tempos dolorosos, para tempos de amargura. E eu queria sugerir a você que pensasse comigo nesse momento que muitas das circunstâncias difíceis que nós passamos
muitas das dificuldades, das lutas, dos tempos dolorosos, das angústias, dos sofrimentos e das perdas que nós sofremos, pode não ter a ver com culpa de Deus ou da gente, ou por termos feito alguma coisa que supostamente tenha, né, atraído a ira de Deus, mas simplesmente por conta de Deus ser soberano e estar no controle de todas as coisas. Sabe, amados, a gente precisa tirar o foco da nossa soberania, né, da nossa percepção, né, do eucentrismo, e a gente precisa olhar para as Sagradas Escrituras e olhar para a nossa vida com um pouco mais de fé. Eu acredito que o livro de Ruth fala de muitas coisas, fala de desespero, fala de tragédia, fala de fidelidade, fala de resignação, mas eu acredito que o livro de Ruth fala também a respeito de nós aprendermos a confiar no Senhor nos tempos mais difíceis da nossa vida. Alguns anos atrás, eu lendo um livro, encontrei uma história interessante de um campeão, de um atleta que era muito bem sucedido na sua modalidade e durante muitas vezes ele subiu ao pódio e ganhou os prêmios de primeiro lugar, de primeiro colocado, por ter sido o melhor. E um tempo depois ele adquiriu uma doença, uma enfermidade, e ele fez a seguinte pergunta para Deus: por que eu? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? E como ele tinha um temor, ele tinha uma certa relação com o Senhor, né? Ele amava ao Senhor. Ele conta na sua biografia que veio ao seu coração a seguinte pergunta de Deus: por que quando você estava no pódio, no alto, na parte mais alta do pódio, recebendo os melhores prêmios, sendo condecorado, sendo honrado, você nunca perguntou por que eu? Por que quando você estava ali, naqueles momentos bons da sua vida, você nunca disse isso? Por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Então, é interessante porque nós temos o hábito de pensar, e isso tem a ver com esse sentimento que nós temos de que nós somos o centro de tudo, somos o centro do universo, nós somos as pessoas, né, mais importantes de tudo que acontece. Isso tem a ver com esse sentimento de que, né, se alguma coisa acontecer com a gente, se algum mal vier sobre nós, a culpa é de Deus, porque nós somos importantes demais para passar por dificuldades e por lutas. E o texto de Ruth nos mostra que Deus é soberano. O texto de Ruth nos mostra que, a despeito das tragédias, das lutas e das dificuldades, Deus tem o poder e o desejo de transformar as nossas calamidades em bênçãos. Às vezes é difícil acreditar nisso. Às vezes é difícil olhar para um tempo como esse e pensar: meu Deus, o que pode vir de bom de um tempo como esse? Afinal de contas, eu perdi alguém que amava. Talvez você tenha perdido alguém especial para você. Talvez a Covid-19, esse tempo de pandemia, esse tempo horroroso que nós estamos vivendo, esteja pautando os seus sentimentos, esteja dominando você, e o que passa pelo seu coração são uma mistura, né, de angústia, de dor, de medo, de raiva, mas ao mesmo tempo também um entendimento de que existe um Deus por trás disso e você não sabe muito bem por que Ele está permitindo todas essas coisas. Então, o livro de Ruth é, sem dúvidas, além do livro de Jó, um dos livros que nos oferece a resposta mais adequada a respeito da soberania e do cuidado de Deus. Se nós pensarmos que existe um Deus tão preocupado com as nossas vidas, tão interessado na nossa vida, se nós pensarmos que existe um Deus que cuida dos detalhes,
como fala no Novo Testamento, um Deus que se preocupa com a quantidade de fios que tem na nossa cabeça. Um Deus que se preocupa em nos dar aquilo de que nós precisamos. Um Deus que sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos para Ele. Um Deus que conhece as nossas dores. Um Deus que não se satisfaz com a morte do ímpio. Um Deus que não tem prazer no sofrimento das pessoas. Se nós pensarmos que o livro de Ruth pode nos oferecer uma perspectiva de um Deus que está para além das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos pontos de vista baseados em tempos difíceis que nós estamos vivendo, se nós pensarmos que a Bíblia fala de um Deus que conhece os nossos corações, que é intervencionista, que tem prazer de intervir na nossa vida de uma forma muito pessoal, de uma forma muito especial, de trazer palavra para a nossa vida, de dar direção para a gente, de mostrar o caminho certo, de responder nossas orações, de abrir portas e janelas dos céus. Se nós pensarmos que o livro de Ruth nos oferece respostas tão maravilhosas a respeito de restituição, de cuidado de Deus, que Deus ele está de fato trabalhando para nos abençoar, para mostrar para nós que Ele não está distante dos nossos sentimentos, das nossas vidas, que Ele não está rindo, sabe? Que Ele não está se alegrando, que Deus Ele não está tendo prazer, satisfação com toda essa mortandade ou com a morte quando ela chega na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Se nós pensarmos num Deus que se compadece da morte de um amigo, como Jesus se compadeceu da morte de Lázaro, que rompe com as tradições humanas e toca no caixão de uma criança para que essa criança viva e a tristeza, a angústia de uma mãe, né, de uma viúva, possa se manifestar, se transformar em alegria abundante. Se nós pensarmos nesse Deus maravilhoso, nós vamos entender perfeitamente o livro de Ruth e perceber que Deus tinha um plano maravilhoso para Noemi e Ruth. Essa história dessa família que foi tão marcada pela tragédia, o ponto alto dessa história não termina, né, com dor. Não termina com sofrimento. A tragédia não é a marca da história de Noemi e de Ruth, mas o favor de Deus é. E isso me emociona de uma forma tão extraordinária. Isso fala para mim de uma forma tão clara e tão profunda que a marca de Deus na nossa vida é a marca do favor, é a marca da graça, é a marca do cuidado, da restituição. A história de Noemi e de Ruth é marcada não somente pela tragédia, e graças a Deus por Ruth na vida de Noemi. A história de Noemi e de Ruth é marcada por muitas outras coisas. Por exemplo, pela amizade. Você sabe que nos tempos de crise e de dificuldade, os amigos verdadeiros são revelados. As pessoas mais importantes são manifestas. As amizades mais profundas são identificadas. Note que Noemi, ela se compadece de Ruth e de Orfa, ou Orpa, em alguma tradução. E ela fala para aquelas mulheres, ela diz para aquelas mulheres, olha, podem ir embora. Na verdade, o desejo de Noemi era ficar sozinha, porque essa era a impressão que ela tinha a respeito de Deus com ela. Talvez Noemi tivesse entendido o seguinte: Deus quer mesmo que eu fique só. Deus quer mesmo que eu morra só,
O desejo de Deus é que eu fique sozinha, afinal Ele tirou meu marido, Ele tirou meus filhos. Então, se é para ficar sozinha, se é para morrer sozinha, então eu vou ficar. E ela fala para aquelas mulheres: voltem para os pais de vocês, voltem para as mães de vocês, voltem para as casas de vocês, voltem para os deuses de vocês. E talvez essa percepção, essa declaração fosse mesmo, né, um desejo de que aquelas mulheres pudessem se esquecer do próprio Deus que Noemi conhecia muito bem. E Orfa resolve então seguir o conselho de Noemi e volta para a casa de seu pai. E Noemi olha para sua nora e diz assim: faça como a sua cunhada fez, vá embora, volta para sua casa. E é interessante como que Deus, Ele faz às vezes coisas tão estranhas na nossa vida para que as nossas percepções erradas sejam completamente destruídas. Veja que, a despeito do que Noemi pensava em relação à vontade de Deus para ela, né, que ela entendia que Deus, na verdade, queria que ela ficasse só, que ela morresse só, afinal, Deus estava, né, machucando, Deus estava ali, né, pisando, Deus estava, na percepção dela, Deus estava afligindo ela, tirando o seu marido, tirando os seus filhos. Então, é isso que Deus quer, então vamos fazer a obra completa. E Noemi, então, é surpreendida, porque é assim que Deus faz, queridos, quando nossas percepções são erradas. É assim que Deus faz quando as nossas impressões a respeito dele estão completamente erradas. Note que a atitude de Ruth, ela é estranha para a percepção que Noemi tinha a respeito de Deus. Se Deus estava então afligindo Noemi de uma forma tão dura, se o que estava acontecendo com Noemi era uma ação de Deus, uma atitude de Deus de castigo, de impor uma aflição a Noemi, por que agora Ruth se apega a ela de uma forma tão extraordinária e Ruth então resolve não seguir o conselho, mas traz ao coração de Noemi aquela que adorava deuses falsos. Ela então agora dá uma declaração a Noemi, uma declaração extraordinária de amor, de carinho, de fidelidade, que só é encontrada no coração daquele que ama ao Senhor de verdade. A única resposta que eu tenho para isso é uma ação de Deus. E eu vejo Deus agindo para que as percepções e compreensões de Noemi erradas pudessem cair por terra. A amizade de Ruth e a declaração de Ruth traz, talvez ao coração de Noemi, ainda um facho de luz a respeito de que talvez Deus pudesse, ser favorável com ela, mas isso é algo ainda muito incipiente, de forma que essas mulheres então voltam para Belém e de repente ali em Belém Deus começa a usar a vida de Ruth para ressuscitar Noemi. Na verdade, o que Noemi havia dito era que Deus a havia matado. Por dentro ela estava morta, mas é a vida de alguém tão extraordinária, tão resiliente, que Deus usa para ressuscitar Noemi. Eu quero mostrar a você algo que está no capítulo 4. Nós podemos dividir o livro de Ruth em dois capítulos, basicamente. O primeiro capítulo, que é o capítulo da tragédia, da dor, do sofrimento, e o capítulo 4, que é o capítulo da restauração, que é o capítulo da restituição, que é o capítulo do favor. Olha que o que Deus faz através de Ruth. Olha o que Deus faz. A partir do verso 13, diz assim, do capítulo 4: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher,
e entrou a ela, ou seja, teve relação sexual com ela. E o Senhor concedeu-lhe que engravidasse e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, não disseram para Ruth, disseram a Noemi, porque elas conheciam a história, a tragédia de Noemi. E elas não podiam acreditar que Deus é um Deus de tragédia, que Deus é um Deus de impor aflição, que Deus é um Deus de revanchismo, que Deus é um Deus de impor sofrimentos. Elas disseram a Noemi, bendito seja o Senhor. Olha o que essas mulheres estão falando. Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor. E seja o seu nome afamado em Israel. Aquela mulher que chegou em Israel dizendo o seguinte, meu nome agora é amargura. As mulheres estão dizendo para ela isso. Seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma. A alma dela, que estava morta, agora estava sendo restaurada. E conservará a tua velhice. Você que perdeu seu marido, seus filhos jovens, o Senhor está dando a você a vida deles, a saúde deles. Pois tua nora, que te ama. Eu vou repetir. Pois tua nora, que te ama, o teve e ela te é melhor que 7 filhos. Como não se emocionar com uma palavra tão linda como essa? O que essas mulheres estão dizendo para Noemi? Aquela percepção, compreensão que você tinha de um Deus vingativo, de um Deus duro, de um Deus mau, ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Aquela percepção que você tinha de um Deus que estava tirando de você, que estava afligindo você, não procede. Porque Deus te deu uma filha, a nora, que é melhor do que 7 filhos. E olha o que o texto continua dizendo. E Noemi, não Mara, mas Noemi, não a amargura, não a dor, não o sofrimento, não as lembranças ruins do passado, não. Noemi tomou o filho de Boaz no seu regaço, no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Aí vai falar agora a geração chegando até Davi. É ou não é? Eu vou repetir, eu vou reformular a ideia. Temos ou não temos um Deus lindo e maravilhoso? É ou não é uma história linda de restauração, a história de Noemi? Mexe com a gente ou não mexe com a gente? Fala com o nosso coração ou não fala essa história? Talvez essas mulheres que falaram isso para Noemi foram as mesmas mulheres que ouviram de Noemi, eu sou uma pessoa amargurada. E agora essas mulheres puderam responder a Noemi, não segundo a amargura do coração de Noemi, mas segundo o favor, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Eu sou apaixonado por esse Deus maravilhoso. Por esse Deus que não nos deixa na lama. Por esse Deus que não se compraz no nosso sofrimento.
Eu sou apaixonado por esse Deus que estende as tuas mãos para nos levantar do monturo. Eu sou apaixonado por esse Deus que se importa com a nossa dor, que tem planos que nós não conhecemos. Quando você estiver passando por dias difíceis, por tragédias insuportáveis, por dores terríveis, saiba que a sua história não termina ali. Eu sou apaixonado por esse Deus que nos ama e que consegue tirar do meio da tragédia, do meio do mal, do meio da morte, do meio do caos, vida, alegria, restauração e paz. A história de Noemi é a sua história. Deus, Ele é tão bom e tão maravilhoso que Ele não se aquietará. Deus não vai parar enquanto a obra dele não estiver sendo feita de forma completa na sua vida. A única maneira das coisas boas de Deus não serem feitas na nossa vida é se nós desistirmos, é se nós abandonarmos ao Senhor, é se nós deixarmos de voltar para Ele. Note que naquele momento de desespero, Noemi podia tomar uma atitude drástica. Vocês sabiam que Noemi podia se jogar de um penhasco? Noemi podia tirar a própria vida? Mas ela não fez isso. Ela resolveu voltar porque ela ouviu dizer que na casa do pão, Beth-Helen, Deus havia visitado o seu povo com provisão. Beth-Helen estava fornecendo provisão de novo para o seu povo, e ao invés de tomar uma atitude drástica, de intentar contra a sua própria vida, ou se desviar por outros caminhos, ou se jogar à depressão, se deixar tomar por caminhos tão perigosos, talvez continuar ali insistindo naquele lugar, nós vemos que Noemi volta para Belém. E é ali em Belém, na casa de Deus, na casa do pão, na casa da provisão, que Deus traz sobre ela a maior provisão. Através de Ruth, a sua nora amada. Deus coloca um homem na vida daquela mulher, Boaz, o remidor. Boaz toma Ruth para si, dá um filho a Ruth, e parece que o texto bíblico quer nos comunicar o seguinte: no fundo, esse filho era um presente de Deus para Noemi. É assim que Deus faz. Deus usa pessoas que acreditam em nós, que se apegam a nós, que são boca presente de Deus para nós. Quantas pessoas você tem aqui nessa igreja que te ama, que te abençoa? Por isso, a minha palavra nessa noite: não desista do Senhor. Não quebre o plano no meio do caminho. Não permita que o inimigo, as mentiras do inimigo a respeito de Deus ocupem lugar no seu coração. Mas creia que mesmo em meio à tragédia, à dor e ao sofrimento, Deus está trabalhando na sua vida para restaurar e trazer, como diz a própria palavra, paz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz ou de bem e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Foi exatamente isso que aconteceu com Noemi e com Ruth. Deus deu um fim honrado
abençoado. E você sabe que Ruth, ela entrou na linhagem de Jesus. Uma mulher moabita. Como Deus faz. Como Deus inclui a gente na sua história. É isso que Deus quer fazer com você. As tragédias, as dificuldades, as lutas, a dor, não são o final, mas é apenas um processo de Deus para que Ele possa nos incluir na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que a boa mão do Senhor venha sobre nós nesta noite e que o Senhor possa completar essa palavra maravilhosa no nosso coração. A nossa vida, nossa igreja, o nosso tempo não será marcado pela tragédia, mas será marcado pelo cuidado, pela restituição, pela restauração do Senhor na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação. Deus, eu peço que o Senhor ministre no coração dos meus irmãos, daqueles que estão angustiados, daqueles que estão tristes, daqueles que estão pensando em desistir de tudo agora, que eles possam se voltar para o Senhor, confiar no Senhor e esperar e perseverar na bondade e na misericórdia e na restauração do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Beijos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir